Quando você tem uma fala extensa demais, o que fazer? Colocar vários travessões, deixar a fala deste tamanho no seu texto, né, de um jeito grande? Não, pequeno gafanhoto, eis a técnica, vamos lá. Primeiro você coloca o travessão, né? Aí ele fala assim, quando eu tinha 13 anos, minha mãe foi diagnosticada com um tumor raro no cérebro. No começo, éramos apenas eu e ela nessa casa. Depois de um tempo, ela contratou alguns empregados. Derek engolia seco. Toda a infância reprisava em sua mente os acontecimentos enrolavam em um no outro, trauma após trauma. E aqui, ele não abre outra travessão. Como a fala vai ser longa, tá vendo o que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Aspas. Mas, Gil, você fala que não pode usar aspas e travessão na mesma fala. Quando a gente usa aspas ou a gente usa travessão. Sim, só que essa aspas aqui não é uma fala qualquer, não é uma fala comum. Tá dizendo que é a continuação da fala anterior. Esse nosso português, né? Sim, pequeno gafanhoto, quando você for marcar falas na sua história, ou você usa o travessão o tempo todo, ou você usa aspas. Entretanto, mesmo usando o travessão, você pode usar aspas para marcar pensamento, ou não, e deve usar aspas para marcar continuações de falas longas. Complexo, né? Essas regras. Pois é. Então, toda vez que você tiver uma fala longa, um discurso daquele personagem, só aquele personagem vai falar, você pode começar com travessão, como ele começou aqui, aí finalizou, ele deu uma pausa para dar uma descrição de como aquele personagem estava se sentindo. Isso também é camada. Lembra como eu falei no início da construção de camada? Primeiro ele deu a fala, depois ele disse como aquele personagem estava se sentindo. E aí ele continua a fala dele, que vem acompanhada de aspas. E se ele ainda continuasse no próximo, se fosse mais de um parágrafo de fala, as aspas teriam que estar sempre no início de cada parágrafo. Você só fecha a aspa no final do que seria o último parágrafo referente àquela fala. Ficou confuso? Mas é como o exemplo tá aqui, ó. Se isso aqui fosse um outro parágrafo, ele iniciaria, ó. Iniciou continuação da fala aqui com uma aspas. Iniciou continuação da fala aqui com outra aspas. E ele só vai fechar as aspas quando realmente a fala finalizar. Beleza?